Você acredita em Jesus, não acredita? Então deixa eu falar, eu também acredito. Jesus era criacionista. Porque quando fizeram a Jesus uma pergunta sobre o casamento, ele falou assim, não era assim no começo, quando Deus criou Adão e Eva. Quando perguntaram a Jesus como é que ia ser a volta dele, ele falou assim, será como nos dias anteriores ao dilúvio. Jesus acreditava na existência histórica de Adão e Eva, Jesus acreditava na existência literal do dilúvio. E em Jonas. Então Jesus era um fundamentalista. Eu sei que nós não estamos no final do programa, mas eu quero deixar essa pérola aqui para o pessoal pensar em casa, pastor. Muito bom. Se acreditar no criacionismo é uma besteira, é uma sandice, com todo respeito e nenhum sacrilégio, Jesus é o maior idiota de toda a teologia, porque ele acreditava na literalidade do Gênesis. Pense nisso. Mas é complicado acreditar em algumas coisas. Por exemplo, lá no Éden tinha uma serpente que andava com pernas e falava, reverendo? Então, eu penso, né, bom, eu acho que até uma vez nós participamos de um debate discutindo sobre a serpente lá no Éden, né? Por isso que eu estou perguntando. Vocês participaram do debate no Éden? Não, discutindo sobre a serpente no Éden aqui. Mas eu penso, eu não lembro aqui algumas questões até foram colocadas, mas eu penso que existe alguns pontos de vista nessa questão. Eu creio que a história em si é literal, os fatos são literais, né? Mas que talvez a maneira que é colocado, nós temos que entender, quando está se falando de serpente, está simplesmente se animal, ou quando muitas vezes essa serpente está se referindo à ação exatamente de Satanás por trás dessa serpente, né? Eu não vou dizer que é um caso de possessão demoníaca da serpente, mas a que ponto a Bíblia muitas vezes está se referindo a serpente simplesmente como um animal, ou estaria se referindo à serpente como o dragão que depois é apresentado, essa questão toda, né? Então eu acho que é uma questão de interpretação, né, na hora que vai se ver essa questão. Agora, que realmente houve um engano, que houve a queda do homem por desobedecer o Senhor, aquela questão da árvore e tudo, isso eu creio literalmente, né? Eu penso que talvez a maneira que nós vamos enxergar alguns pontos, alguns fatos, é que talvez vão dizer, tirar talvez essa dúvida de, mas a serpente falava, a serpente andava, né? Eu penso que pode ser que aí muitas vezes se referindo à serpente não seja exatamente a serpente. O próprio, a palavra de Deus fala, né? Deus diz a eles lá, da serpente disse, olha, que da mulher nasceria aquele que esmagar a cabeça da serpente. Então, a própria palavra serpente ali está dizendo, quer dizer, quem levou o homem à queda. Não o animal em si, serpente. Então ali nós temos... Jesus só esmaga cobra no filme do Mel Gibson. Do Mel Gibson. Aliás, então, uma cena muito legal. Eu penso que é uma questão realmente da questão da palavra em si, do termo, a gente identificar se ele está figurado o termo ou se realmente ele está literalmente se referindo a algo. Agora, a história em si, eu também creio como algo, como estaria. Eu tenho uma ideia ligeiramente distinta do pastor, que quando fala ali a serpente Naash, em hebraico, parece que referir-se a um animal, sim, porque nós notamos que a agência de Satanás nesse mundo, na história, com exceção de um caso que eu me recordo agora, que é quando ele no deserto da tentação, ele vem pessoalmente e tenta o Senhor Jesus, com exceção desse único caso, todas as outras intervenções do diabo ou da sua comitiva, porque a gente fala o diabo, mas tem ele e tem a legião que anda com ele, né? Toda a intervenção dele nessa terra sempre é mediada. Ele nunca vem e destrói sozinho o povo de Deus. Ele manda um general para destruir o povo de Deus. Ele não vem, ele não faz maldade. Ele toma a possessão de uma pessoa e faz a maldade. Ele sempre usa o intermediário, sempre usa o intermediário. Até no Apocalipse, o dragão usa a besta. Isso. O dragão usa a besta, né? Que transmite fôlego de vida, a imagem da besta, etc, etc. Então eu presumo que possivelmente o diabo pode ter pego a serpente animal irracional e ter feito ali uma situação assim, que aparentou que a serpente falasse. Né? E aquela questão de esmagar a cabeça, realmente aquilo virou uma viagem profética, uma imagem profética para o futuro. Agora, um ponto interessante aqui que eu vou falar rapidamente é que se a gente comparar o Gênesis com a literatura acadiana, hitita, quando o ser humano começou a escrever, agora eu vou falar do ponto de vista arqueológico. A escrita foi inventada por volta de 3.000 anos antes de Cristo, nos Sumérios. Os Sumérios inventaram a roda, os Sumérios inventaram a agricultura, inventaram a cidade, as leis, os números e a escrita. E os Sumérios, antes, diziam isso, eu concordo. O ser humano era caçador-coletor. Ou seja, ele só andava de lugar em lugar, caçava pegando os animais e pegava o que dava em natura. Mas os Sumérios inventaram a agricultura. Então eles ficaram ali na região do Golfo, do Iraque, ali, entre o rio Tigre e o Eufrates, a Mesopotâmia. E ali eles inventaram a escrita. E os primeiros documentos que eles escreveram me são importantes como arqueólogo, porque eu vou ver que história eles contavam do início da humanidade. E eles contavam que eles eram descendentes daqueles que vieram da região de Dilmun. Dilmun, em sumeriano, significa Oriente.
terra onde nasce o sol. E em Dilmun havia um paraíso chamado Edenu, Nossa. que parece com Éden. E ali em Edenu, os deuses criaram o primeiro homem e deram o nome de Adapa, que é da mesma raiz da palavra Adam. E houve um dilúvio, e a humanidade foi expulsa dali, perderam o paraíso, e eles são os descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio. Olha só. Então a primeira literatura da humanidade conta uma história muito semelhante à do Gênesis, mostrando que ambos, não que o Gênesis dependeu dessa literatura, mas que ambos estão apontando para o mesmo evento histórico que aconteceu. Se houver um atentado terrorista em tal lugar, nós nos encontramos, não, Rodrigo, você ficou sabendo desse atentado? Todos os três vão fazer referência àquilo. Então, para mim, a história do Gênesis, ela tem um ponto de vista arqueológico muito alto de ter sido realmente um fato, e não um mito.